Olá pessoal, aqui estão as escrituras que tanto você como eu temos. Agora, é possível que você e eu possamos deturpar as escrituras? Deliberadamente nós podemos fazer isso? Não, isso é errado. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. A menos, é claro, que queira arcar com as consequências, que é a sua própria destruição. Porque todas as pessoas que deturpam as escrituras, não importa quem elas sejam, não importa se é pastor, bispo, apóstolo, não importa se é você ou eu, não. Todos aqueles que deturpam as escrituras, essas pessoas serão destruídas, porque elas deturpam as escrituras para a própria destruição delas. Então, isso é um perigo gravíssimo que muitas pessoas cometem, talvez sem saber disso. Ou não sabem, porque são ignorantes. Não conhecem o que acontece com aqueles que deturpam as escrituras. Então, o uso das escrituras não pode ser usado para ser deturpado por ninguém. Essa é uma verdade que nós devemos entender. Então, tanto você como eu não podemos pegar as escrituras, deturpar os textos e ensinar coisas deturpadas. Não podemos fazer com que as pessoas aprendam coisas que foram deturpadas por nós mesmos. Então, isso não pode acontecer em tempo algum. Mas, infelizmente, ao longo da história, muitas pessoas deturparam as escrituras, porque essas pessoas eram ignorantes e instáveis. Não entendiam certas coisas do que estava escrito. E aí fazia sua própria interpretação deturpada e ensinava isso. E as pessoas aprendiam e começavam a praticar aquilo que aprenderam de forma deturpada. Então, os irresponsáveis que fizeram tal coisa, todos eles foram destruídos. É verdade, pessoal. Isso não é mentira. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque as escrituras são coisas sérias, importantes, são coisas úteis, são coisas que Deus inspirou para que fossem escritas. Elas não surgiram por acaso. Ninguém, em tempo algum, teve um insight, uma ideia, vou escrever um texto, vou escrever um livro. Não foi assim. A primeira ação para que as escrituras fossem escritas foi a inspiração de Deus. Ele escolheu homens ao longo de muitos milênios, digamos assim, para que, por meio da inspiração que ele trouxe, essas pessoas começaram a escrever as escrituras. E o livro mais antigo, segundo os historiadores que estão aqui nas escrituras, é o livro de Jó, que, segundo historiadores, foi escrito por Moisés. Mas ele não escreveu por conta própria. Ele não estava lá um dia e vou escrever um livro de Jó. Não é assim. Ele recebeu a inspiração para escrever e esse livro foi escrito. E os diálogos que existem no livro de Jó, Moisés nunca iria conseguir escrever ele com exatidão perfeita como está lá, se não fosse a inspiração de Deus trazendo para ele todo o diálogo completo do livro de Jó. Inclusive quando o próprio Deus fala com Jó, e Jó fala com Deus, e os diálogos de Jó com os seus 3 amigos, digamos assim, né? E está escrito tudo lá. Então, tudo aquilo ali que está escrito foi inspirado por Deus. Até mesmo o próprio Paulo, na epístola de Paulo a Timóteo, ele falou a respeito disso, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É o que está escrito lá. Então, nós não podemos deturpar as escrituras em tempo algum. Ninguém pode. É totalmente errado. E se é totalmente errado, não existe a possibilidade de cogitarmos de fazer tal coisa. A não ser, é claro, que a própria pessoa
queira fazer isso deliberadamente para a sua própria destruição. Essa destruição acontecerá sim, porque é o que está escrito. Então, eu vou ler aqui esse texto que fala sobre a deturpação das Escrituras, e principalmente das epístolas que Paulo escreveu, que são deturpadas muitas vezes. Então, esse texto está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 e 16. Está escrito assim, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Paulo escreveu sobre a longanimidade do Senhor em suas epístolas. Ele escreveu sobre isso. E muitas das vezes aquilo que Paulo escreveu em suas epístolas é deturpado. Por quê? Porque ele vai falar aqui por quê. Qual o motivo das pessoas deturparem o que está escrito nas epístolas e nas demais escrituras também. Então está escrito assim, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, nas epístolas de Paulo, que começa ali na epístola de Paulo aos Romanos e vai até a epístola de Tito, digamos assim, acho que é essa. E dizem também que ele escreveu a epístola aos Hebreus, não tenho certeza, porque não está escrito lá, epístola de Paulo aos Hebreus, só está escrito epístola aos Hebreus. Então, mas alguns dizem que foi ele, enfim. Mas nessas epístolas existem certas coisas difíceis de entender. Pedro está afirmando isso, porque possivelmente ele leu as epístolas de Paulo, algumas. E ele constatou isso, porque Pedro, ele não tinha, como é que eu posso dizer assim, o mesmo conhecimento de Paulo. Ele não tinha o mesmo conhecimento de Paulo. Ele era um homem iletrado, como diz assim. Ele era praticamente um analfabeto, digamos assim. Mas, por causa disso, ele não conseguia entender certas coisas que estavam escritas na epístola de Paulo. Mas essa questão de não se entender o que estava escrito levava algumas pessoas a deturpar o que está escrito. Ele diz aqui, ó, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, os ignorantes que não conseguiam entender algumas coisas que estavam escritas nas epístolas de Paulo, e os instáveis também, eles deturpavam as escrituras, deturpavam o sentido, ensinavam errado. Esse é o grande erro, que não pode acontecer em tempo algum. Então, é preciso ter um conhecimento profundo, analisar bem, ler várias vezes se for possível, até que o entendimento aconteça. E aí, com o entendimento certo, você pode ensinar sem medo de errar, sem medo de fazer outras pessoas tropeçarem. Porque quando um ensino deturpado é ensinado, você está ensinando algo errado. E as pessoas vão praticar algo errado. E aí que começam os tropeços, elas começam a errar, por não conhecer o que está escrito. Porque alguém deturpou e ensinou errado. Essa é uma grande falha, um grande erro que infelizmente está acontecendo em muitas pessoas hoje. Essa é a realidade, pessoal. Está escrito aqui, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, além de deturparem algumas coisas que estavam escritas nas epístolas de Paulo, eles deturpavam as outras escrituras também.
onde possivelmente também tinham coisas difíceis de entender, que eles, como ignorantes instáveis, não conseguiam entender. Então eles deturpavam o livro de Daniel, o livro dos Salmos, os livros de Moisés, o livro dos profetas, enfim. Eles deturpavam as escrituras também. E isso é um erro gravíssimo, que infelizmente está acontecendo hoje também no século XXI. Essa é a verdade, pessoal. A quantidade de pessoas que deturpam as escrituras aí é muito grande. É preciso tomar cuidado com isso, porque a consequência disso é terrível. Ele vai dizer aqui agora, ó, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então está bem claro aqui que aqueles que deturpam as escrituras por serem instáveis e ignorantes, eles deturpam as escrituras para a própria destruição deles. Então, esses homens a quem Pedro está se referindo aqui, eles foram destruídos. E isso vai acontecer com todos aqueles que deturpam as escrituras. Vão ser destruídos sim, porque deturparam algo que não deveria ser deturpado. Não importa se é ignorante ou instável, não. Mas a simples ação de deturpar o que está escrito, aí sim, isso faz com que eles mesmos sejam destruídos. É uma verdade. Como está escrito aqui, ó. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Deus, que inspirou as escrituras, ele não admite e não aprova, não concorda com esse fato de que alguém possa deturpar as escrituras. Não. Há uma punição severa da parte de Deus para isso. É a própria destruição de quem deturpa as escrituras. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque isso é algo sério demais. E tanto você como eu não podemos cair nesse erro. Ninguém pode. Nem o pastor, bispo, apóstolo, nem você, nem eu, nem qualquer outro irmão pode fazer esse tipo de coisa, por mais ignorante e instável que seja. Então, é preciso acabar com essa condição de quem não sabe e quem não entende. Porque o significado da palavra ignorante significa isso. É a condição de quem não sabe ou quem não entende. É preciso saber, é preciso entender. Por isso foi que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos ou dos apóstolos para que eles compreendessem as Escrituras. Porque ele sabia que depois da ida dele, aqueles que iriam ficar responsáveis pela pregação, pelo ensino das Escrituras, eram os apóstolos. E eles tinham que ter a compreensão exata, profunda e perfeita daquilo ali. Eles tinham que ter esse entendimento certo para que não deturpassem ou não errassem. Então, quando o Senhor Jesus abriu o entendimento deles, eles compreenderam as Escrituras como elas realmente são. E essa compreensão levou eles a ensinar do jeito que estava escrito, sem deturpar em nada, sem cometer erros no ensino, quando eles estavam ensinando as Escrituras ou pregando as Escrituras. Então, isso é importante demais. Então, esse problema não pode continuar acontecendo. Se hoje, no século XXI, existe alguém que está deturpando as Escrituras por ser instável e ignorante, é hora de parar com isso. Dá tempo ainda de se consertar. Dá tempo ainda de retornar à sensatez e se purificar desses erros de deturpar as Escrituras. Hoje isso tem que acontecer. Ninguém mais pode viver dessa forma mais. Porque já temos aqui um texto claramente falando sobre isso. Para que ninguém possa dizer que nunca leu esse texto, ou que nunca ouviu falar. Esse texto está aqui na segunda epístola de Pedro, pessoal. Então, é preciso entender isso hoje. E esse texto é bem claro. Aí diz aqui, ó, no versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos
não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Então, esses irmãos estavam firmes e alicerçados em Cristo Jesus, estavam firmes nas Escrituras, tinham essa firmeza. E as verdades ouvidas por eles pelas Escrituras, eles não se desviaram dela em tempo algum. Então, ele fala aqui, ó, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Então, eles estavam prevenidos contra esse tipo de pessoas que eram ignorantes e instáveis, que estavam deturpando as Escrituras. E principalmente as epístolas de Paulo. Porque nelas, como Pedro falou aqui, existiam coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, esses irmãos estavam prevenidos contra esse tipo de coisa. Será que hoje, no século XXI, as pessoas estão prevenidas quanto a isso? Quanto a homens que deturpam as Escrituras? Ou mesmo as epístolas de Paulo? Será que tem? Essa é uma questão a se pensar. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Ou seja, você tem que se acautelar, você tem que se prevenir, se resguardar dessas pessoas. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados. Então, esses insubordinados estão errando. Quem são os insubordinados? São os homens que hoje deturpam as Escrituras. Eles são insubordinados. Eles estão errando. E ninguém pode ser arrastado pelo erro desses homens que deturpam as Escrituras. Por que as pessoas são arrastadas pelo erro desses homens? Porque eles acreditam naquilo que eles falam, mesmo que seja deturpado. Eles acreditam, eles recebem isso. Eles, quando ouvem esse ensino, dizem amém, concordam, participam, são cúmplices desses erros. Então eles são arrastados por esses erros, sim. Hoje acontece isso muito, por causa da ignorância e da instabilidade dessas pessoas, que infelizmente se deixam levar pelos pastores, bispos e apóstolos, que deturpam as Escrituras. Isso é verdade, sim. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a única maneira de você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus é você compreendendo as Escrituras como elas são. Essa compreensão das Escrituras tem que estar em sua vida. E eu espero que isso aconteça em sua vida, porque só mesmo aqueles que compreendem as Escrituras profundamente, aqueles que leem, aqueles que se interessam em querer esse conhecimento do jeito que ele está, sem deturpar nada, essas pessoas sim, elas estão aptas a ensinar como deve ser ensinado, sem deturpação alguma. Então, hoje é preciso que isso aconteça. Então, nós temos que fazer isso acontecer. Nós temos que contribuir para que a compreensão das Escrituras possa acontecer sem deturpação alguma. Então, cada vez mais se exige isso da nossa parte. Porque esse texto aqui fala claramente sobre isso. Nós temos que se inteirar sobre o que está escrito, para não deturparmos em tempo algum. Então, essa é a palavra de hoje. Se você quer viver dessa forma, compreender as Escrituras, então leia as Escrituras, leia os textos, se aprofunde nesse conhecimento cada vez mais. E peça ao Senhor Jesus que abra o seu entendimento para você compreender as Escrituras hoje. Isso é fundamental e decisivo para que você não seja arrastado pelo erro desses insubordinados, que são pessoas ignorantes e instáveis que deturpam as Escrituras. Então, tome cuidado com isso, se acautele mesmo, para que assim você nunca cometa esse erro.
e não leve outras pessoas a tropeçarem também. Porque se alguém está fazendo você tropeçar, é porque essa pessoa é ignorante e instável, está deturpando as escrituras hoje para a própria destruição deles mesmos. Então, era isso que eu queria falar hoje a respeito disso, e espero que você entenda isso. Porque o que eu falei aqui, com certeza, será útil para a edificação do corpo de Cristo. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.